gente já começa, Itajaí, trazendo esse tema, né? Nós soubemos desde o início, na verdade, que houve uma inspeção do CREA no prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, isso logo no início do ano, né, assim que a nova gestão assumiu a Prefeitura Municipal, e foi constatado uma série de problemas, né? Portanto, nós convidamos o inspetor do CREA, o Dr. Leonel Reis, que vai justamente falar sobre esse assunto conosco. E recomenda aí a interdição do prédio da Prefeitura de Santo Antônio de Jesus. Já conosco o doutor Leonel. Boa noite, doutor. Eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente essas informações, o que motivou essa decisão aí por parte do CREA, quais são os problemas, os principais problemas estruturais enfrentados no prédio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio. Boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Andaiá. Nós tivemos essa fiscalização na Prefeitura Municipal e, na verdade, encontramos diversas salas com problemas sérios. Na verdade, assim, rede elétrica totalmente externa. Nós, no momento da fiscalização, engraçado, Itajaí, que nós estávamos correndo o prédio quando houve um curto-circuito, apagar toda a iluminação da prefeitura. Quando nós viemos na área externa, o quadro de distribuição geral de energia fica abaixo do dreno do ar-condicionado, onde a água corre para dentro do quadro. Isso foi na última inspeção? Na inspeção nós fizemos agora. Na inspeção feita agora, justamente. A última, né? Porque já teve um curto-circuito lá, mas um mês e meio atrás. Esse foi no dia que nós estávamos fazendo a fiscalização. E água e energia não água combinam, não combina. Então, assim, diversas outras irregularidades, a parte cupim, bastante cupim lá dentro das estruturas, laje, pedaços enormes de laje já tinham caído, inclusive corre risco de cair na cabeça até de uma pessoa que esteja trabalhando ou outra pessoa qualquer que venha estar ali na Prefeitura Municipal. Agora, doutor, essas pessoas que trabalham dentro do Paço Municipal, por conta dessas irregularidades, essa deterioração da estrutura, já havia alguém relocado para outro espaço, para outro gabinete, outro escritório dentro do próprio prédio? Sim, já, na verdade, ficaram mais ou menos, se eu não me engano, 4 ou 5 salas interditadas, que não tem condições nenhuma de funcionamento, e as pessoas estão trabalhando em outras salas, mas mesmo essas outras salas, ainda tem salas que correm risco. A escada lisa, por exemplo, uma escada que não tem nenhuma acessibilidade. Os extintores, nós tínhamos extintores lá vencidos de mais de 5, 6 anos. Não existe um projeto de incêndio e pânico. Do lado da prefeitura, ali passa o esgoto, né? Um esgoto ali na lateral, onde tem uma cratera de mais de 3 metros de diâmetro e de profundidade. Pode cair um muro que tem de contenção ali, causar um acidente maior. Então, todo o trabalho que o CREA fez, junto com a equipe de engenheiros, Dr. Lino, Dr. Leandro Chagas, o Romeu, técnico de segurança, o Dr. Dilson, da Coelba, o Altai, o Marcos, nosso fiscal, fez um trabalho belíssimo. Então, o objetivo do CREA foi realmente mostrar ao prefeito Rogério Andrade que tem que ser feita realmente de imediato a reforma da Prefeitura Municipal. Agora, diante do que foi observado por vocês nessa fiscalização, há o risco de desabamento? Não existe o risco de desabamento da estrutura do prédio como um todo. Agora, tem o risco de cair um pedaço de uma laje na cabeça de uma pessoa, como logo na entrada. Se você subir a escada da prefeitura, você vai ver que a laje tem um pedaço de uns 30 centímetros de laje que caiu. Se tivesse caído na cabeça de uma pessoa, certamente traria bastante, ou talvez até em óbito, aquela pessoa. Então eu acho prudente, nós não vamos esperar acontecer um acidente disso, para vir a interditar um prédio ou uma sala. Eu acho que o mais prudente é evitar, já que foi feita uma avaliação técnica por profissionais da área, entendeu? Engenheiro calculista, engenheiro civil, engenheiro eletricista. Então acho prudente a prefeitura realmente tomar essa providência. Ali é um prédio histórico, né? Um prédio antigo, mas como o senhor já disse, na verdade existe essa questão, a possibilidade de desabamento de partes, de teto, a parte de rebocos, sim, e tudo, sim. Mas a estrutura física então está preservada. A estrutura, sim, na verdade,
principal, isso não deve ser mexido. Não. Até porque, por exemplo, esse prédio... Já é tombado o prédio da pelo prefeitura? fato de ser um prédio histórico, para manter a histórico, característica arquitetura. Se eu não me engano, foi de 1º de setembro de 1941. A inauguração da prefeitura foi em 1º de setembro. Tombamento já do prédio, tombamento histórico? Não tenho certeza de estar aí, mas acredito que sim. Eu acho que a estrutura como um todo não deveria ser demolida. Tem que ser preservado. Que venha, tem um projeto que o prefeito Rogério Andrade que vai avaliar com sua equipe técnica o que seria melhor, entendeu? E a última reforma que foi feita na prefeitura foi em junho de 2007. E nesse caso, doutor, é preciso também que uma equipe do IFAM venha a Santo Antônio de Jesus para fazer o acompanhamento desses trabalhos ou indicar alguma coisa nesse sentido? Sim, tem que vir, até porque nós sugerimos também no nosso relatório que ao convidar empresas também que venham fazer orçamentos, até para vir uma licitação, não é algo que tem que ser feito de imediato, a reforma, mas eu acho que interditar aqueles locais tem que ser imediato, até porque se vier acontecer um acidente, avisados já foram. Então, na verdade, parte da prefeitura ainda tem condições de trabalhar alguns departamentos, ou a recomendação seria interdição por completo de todos os cômodos do isso. Na verdade, assim, do imóvel? Existem poucos cômodos que pode se trabalhar ainda, mas como é que você vai fazer uma reforma de mais de 70% das salas com o pessoal lá dentro trabalhando? O público também. Então eu acho complicado fazer um tipo de trabalho desse, até para preservar a saúde também das pessoas que vão estar ali trabalhando na prefeitura, poeira, dentre outras coisas mais. Então eu acho o mais correto é realmente interditar por completo. Agora, já o CREA teve já esse contato direto com o prefeito, com o pessoal, para se discutir uma solução nesse sentido? Não, nós entregamos o relatório ao prefeito, lá no gabinete do prefeito, e vamos aguardar um pronunciamento de Rogério, e certeza que o CREA vai estar à disposição, né, para acompanhar aquilo que for necessário, até porque o nosso objetivo é fazer com que Santo Antônio de Jesus tenha realmente uma prefeitura melhor ainda do que já tem. Realmente está muito precária a condição que hoje nós vimos. Doutor, aproveitando a oportunidade da sua presença aqui, situação do Centro Cultural. Nós conversamos recentemente com a secretária Deni Cortes. Ela disse que há a questão de dotação para terminar essas obras, mas no seu caso eu pergunto, do que foi verificado lá, outras inspeções depois da última já foram feitas? Evoluiu algo nesse sentido? Até porque há já uma interdição por parte do Corpo de Bombeiros, né? Sim. Mas com relação ao CREA, também há algum tipo de interdição no Centro Cultural? Na verdade é disso. Nós fizemos esse relatório, pedimos a interdição do Centro Cultural desde o ano passado, quando houve todo aquele problema. Inclusive, por sinal, falei com o Denis essa semana, com a secretária. Ela tem conhecimento disso e nos garantiu que só vai ter qualquer tipo de evento após todas as providências que o CREA notificou, inclusive tem um relatório no Ministério Público e na Secretaria em relação às pendências que existem lá no Centro Cultural. Agora, doutor, com relação, voltando à Prefeitura Municipal, o que acontece caso ela não seja desocupada? Que tipo de sanção o município pode sofrer? Na verdade é disso. Nós vamos aguardar o pronunciamento do prefeito. Nós vamos dar um prazo, não sei, uma semana, 15 dias. Se o mesmo não ocorrer, esse relatório foi enviado uma cópia para o Ministério Público, né, para o doutor Julimar. Aí nós vamos, sim, tomar providência de uma forma mais rigorosa, até porque são vidas de pessoas que podem acontecer algum acidente e o CREA não vai ser conizente com nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Agora, o Ministério Público já chegou a falar com vocês, a conversar com o senhor, ou teve algum tipo de conversa nesse sentido? Inclusive o doutor Julimar me ligou agora à tarde, há pouco instante, quando ele recebeu o relatório, sabendo se desejaria que o Ministério Público fizesse algo. Eu agradeci e disse que estava aguardando primeiro um pronunciamento do prefeito. Provavelmente, durante a semana, diante do quadro levantado aí pelo CREA, certamente o prefeito deve buscar alternativas, né, até para acomodar o pessoal. E o recomendado é que haja uma reforma geral e urgente. O prefeito está na cidade hoje. O senhor chegou a estar pessoalmente com ele para tratar desse assunto? Não, eu falei com o Rogério um tempo atrás, né, logo após a inspeção.
Hoje foi somente enviado o relatório. Não acredito que o prefeito não tenha nem conhecimento, talvez, ainda desse relatório. Por isso, nós vamos aguardar o prefeito e a equipe técnica dele receber o relatório, fazer uma avaliação e, posteriormente, discutirmos como vai ser feita essa reforma. Pois é, agora a gente, inclusive, aquela primeira fiscalização que o CREA fez, assim, lá no início do ano, né, no início de janeiro, né, nós observamos as fotos e realmente uma situação bastante precária, né, de vários cômodos ali daquele imóvel, né. Gostaria de saber, pelo que o senhor viu ali, há quanto tempo, na verdade, o senhor tem noção de quanto tempo não passa por uma reforma ali naquele prédio da prefeitura? Edson, olha só, pela situação o pessoal chegou a vimos, levantar, passar alguma informação nesse sentido? Porque assim, se você reparar, onde tem as casas de cupim, bastante infiltração, no mínimo, você tem 1 ano ou 2 anos que estava daquela forma, no mínimo 2 anos. Então a situação, já existiam salas, na verdade, lá interditadas. Muita coisa que não tinha como usar. Então o CREA simplesmente fez uma avaliação agora em um âmbito geral. Mas acredito que mais de 2 anos sem uma manutenção realmente corretiva, nem preventiva. Doutor Leonel, com relação às pessoas que ainda estão lá trabalhando, claro, já relocadas dentro do próprio prédio do Paço Municipal, quando a reforma começar, essas pessoas terão que sair para ser relocadas para outro imóvel, para continuar exercendo as suas atividades, ou não há problema em que elas permaneçam enquanto a reforma estiver sendo executada? Não, o ideal é que essas pessoas sejam removidas, até por questão de saúde, né? Vai ter muita poeira, pintura, vai ser muita gente transitando, vai corrigir quase toda a prefeitura. Mas você vai mexer na escadaria da prefeitura, onde as pessoas vão estar descendo e subindo. Então, até o próprio CREA, ou o sindicato, quando o Sereste, a Defesa Civil, vai ver que não tem condições de você trabalhar uma reforma da prefeitura com as pessoas lá dentro transitando. Então isso aí seria inviável, né? Até porque você está querendo corrigir os problemas e pode causar um problema maior esse contato do pessoal com esse, não só com o material de trabalho, como também os riscos mesmo de acidente dentro do prédio aí da Prefeitura Municipal. Então, destacando, é um prédio histórico em Santo Antônio de Jesus, um prédio, por sinal, muito bonito, uma arquitetura muito bonita, e que, no caso, essa arquitetura deve ser preservada, né? E vamos aguardar então até o prefeito Rogério Andrade também, assim que tiver os detalhes aí desse laudo apontado aí pelo CREA, para que proceda com essa reforma. E mais uma vez só destacando, né, doutor, diante de ser um prédio histórico, esse projeto arquitetônico, essa arquitetura, ela deve ser preservada. Sem dúvida, nós esperamos, assim que Rogério convidar o CREA, nós vamos discutir, mas sem dúvida alguma a estrutura deve ser preservada, sim. Doutor Leonel, o senhor também representa o Concidade, não é? O conselho importante aqui em Santo Antônio de Jesus. Muita gente questiona aqui na nossa redação sobre postos de combustíveis no centro, em vias de muito movimento, próximos a hospitais, etc. Vocês têm conversado sobre esse assunto? Como é que está essa movimentação? Já houve alguma reunião recente para se tratar desse assunto? Como está o andamento das atividades do Concidade? Então, Jair, nós tivemos agora dia 7 de março, a reunião do Conselho das Cidades, né, onde está sendo discutida uma mudança na lei em relação à implantação de postos de combustíveis dentro da cidade e loteamentos. Porque o que é que acontece? A lei existia, foi mudada a lei, cria-se novos postos, aí depois volta a atuar a lei, não pode mais criar postos, depois tira a lei novamente. Então, com o Concidade, junto com o Ministério Público, inclusive o doutor Júlio Mar esteve conosco na reunião do dia 7, nós vamos estar fazendo essa modificação na lei, vamos apresentar que tem que passar pela Câmara Municipal, né? Para que postos de combustíveis tenham pelo menos uma distância mínima de um posto de gasolina para outro. Hoje você tem um posto de combustível em frente a 5, 10 metros no máximo de distância. O que diz a lei na atualidade sobre esse assunto? Na verdade, a lei, a ANAP, né, que rege isso aí, que é a Agência Nacional de Petróleos. Só que existe um projeto de lei, se não me engano, da 811 ainda, mas não é um projeto de lei ainda, mas a lei municipal diria que um posto de gasolina tem que estar no mínimo 500 metros de distância. Só que essa lei foi
revogada. Então, revoga-se uma lei para criar um posto, depois volta a colocar a lei. Então, isso não existe. Então, na verdade, o que a Concidade quer é que a lei possa existir para todos, sem diferença de quem seja o proprietário. Se é lei, você tem que ver a aplicação de impacto de vizinhança, os postos de gasolina às vezes não respeitam. Os loteamentos, nós estamos com um problema agora mesmo, nós vamos nessa mudança da lei, inclusive uma sugestão do Dr. Julimar, a calçada tem 1,50 m, que a lei exige. Você põe um poste de 40 centímetros, mais 10 de meio fio, 50. 1 metro de passeio, Edilson, você não consegue nem andar com a esposa no passeio de mãos dadas. Um cadeirante também não? Não, cadeirante também não. Então, a acessibilidade em Santo Antônio de Jesus, eu diria que se for dar uma nota de 0 a 10, eu daria menos 2. Já que o senhor tocou na questão das calçadas, nós temos aqui muitas calçadas em desnível em relação de uma residência para outra, de um imóvel para outro. O CREA pode intervir nessa situação e exigir que essas calçadas sejam niveladas? Pode. Na verdade, o CREA tem um papel de fiscalização. O Concidade é um conselho fiscalizador e deliberativo. Então, qual a nossa ideia hoje? Nós temos um termo de referência, né? Nós estamos agora cobrando na nova gestão para o PDDU de Santo Antônio de Jesus sair do papel. Aí nós vamos sim abordar todos esses assuntos, porque é inadmissível. Você passa num passeio, você vê um poste da Coelba, que não é culpa da Coelba, eu gostaria de deixar bem claro isso, que você faz, a Coelba coloca o poste dela, depois a pessoa vem, constrói, invade a calçada e faz a casa. Às vezes põe o poste até dentro do próprio muro. E aí depois vem culpar a Coelba. Então, isso é de responsabilidade da Prefeitura, Secretaria de Uso e Ocupação do Solo e da Secretaria de Meio Ambiente e a CEINFRA. Então, o Conselho das Cidades hoje está buscando realmente interagir com a doutora Sônia Fontes, com o Geraldo, com o Hélio de Aguiar, com os novos secretários, essa participação. E nós temos assim nós estamos tendo um bate-papo muito proveitoso disso. Agora, doutor, os condomínios e loteamentos que estão surgindo, obviamente, já vão se adequando aí às regras, né? Agora, o que fazer diante das ruas já existentes, as construções antigas, na verdade, que a gente percebe que tem algumas que nem passeio tem, né? Nesse caso aí, pode haver algum tipo de sanção, algum tipo de problema para o dono do imóvel? Olha, na verdade, sim, mas a princípio nós vamos tentar pegar os empreendimentos novos. Interessante, você falou aí, Edilson, condomínios. Condomínios Santo Antônio de Jesus nós não temos praticamente nenhum. Nós temos loteamentos fechados. Porque quando você fecha o loteamento e passa a ser condomínio, aquela área que é pública não pode ter portão. Porque eu posso ter acesso a qualquer condomínio. Então, na verdade, nós temos loteamentos fechados em Santo Antônio de Jesus. E essa é uma das recomendações que o Concidade vai estar exigindo da Prefeitura, onde nós vamos estar realmente fazendo a coisa acontecer da forma correta. Não é justo você fechar uma área, uma praça, dizendo que é um condomínio e você não paga nem o IPTU daquela área. Então, você tem aqui loteamentos fechados. Nós não temos condomínios praticamente. Essa é a grande diferença. Agora, o que é necessário para que seja, para que se, no caso, o condomínio deixe de ser loteamento, que seja visto como condomínio? O que é necessário? Qual a diferença? O que é que diferencia, na verdade? Já que são loteamentos fechados, devidamente fechados, como adequá-lo aí à questão do condomínio? Na verdade é disso. O que muda, na verdade? Nossa conversa até com a doutora Sônia Fontes e com o Hélio de Aguiar, está sendo feita uma reformulação de todos os requisitos que são solicitados no SAM quando você dá entrada em um projeto. Então, hoje, quando você vai fazer um condomínio fechado, toda aquela área interna passa a ser particular. Então, na apresentação do seu projeto, você apresenta como condomínio. Aí muda a questão das taxas, o empreendimento como um todo muda. Então, as pessoas normalmente fazem o contrário, constroem para depois apresentar um projeto. Começam a desmatar, abrir as ruas nos seus loteamentos para depois da entrada na prefeitura. Então, o que nós conversamos com a secretária é que a partir dessa gestão, qualquer empreendimento
que iniciar sem ter dado entrada no projeto e aprovado pelas secretarias, esse proprietário vai ser intimado no Ministério Público para esclarecimento. Agora, doutor Leonel, com relação às calçadas já existentes, que estão aí em desnível, sem as adequações de acessibilidade também, caso a prefeitura resolva exigir que esses proprietários desses imóveis façam a modificação, porque na realidade a calçada não não pertence ao imóvel, a calçada é pública. Se a prefeitura quiser fazer, refazendo a pergunta, com redundância e tudo, se a prefeitura quiser refazer essas calçadas, ela pode agora ou tem que esperar a conclusão da elaboração do PDDU e a sua aprovação? Não, na verdade pode fazer porque é uma área pública. Só que assim, nós vamos ter bastante dificuldade em conseguir fazer esse Santo Antônio de Jesus, até porque a mentalidade, infelizmente, de alguns empresários, não é evidente que nós temos grandes empresários aqui em Santo Antônio, mas muito você pode ver que ele faz a rampa para dentro do passeio, para deixar a sua frente, o seu empreendimento todo bonito. Uhum. Quando você vai andando no passeio, você tem um desnível. Então vai ser difícil, mas eu espero que com essa modificação aí do PDDU, ou até antes, a nova gestão possa fazer esse trabalho. Quem vem ali da Soter Barros para pegar Celestino Pimenta, por exemplo, do lado direito, que é a rua que sobe, ali tem um absurdo ali. Ali tem calçadas que é da altura de um muro. Sim. Que são da altura de um muro. Eu canso de ver ali as pessoas tendo que ir para o leito da via, sujeitas a serem atropeladas, colhidas por algum veículo, porque não conseguem seguir adiante, porque a calçada chega em determinado ponto e ela passa a ter 1,5 metro de altura. Sim. Não é? E nesses casos aí, o CREA já não poderia solicitar, recomendar à prefeitura, através do Ministério Público, até que já começasse a consertar isso? Sim, o Concidade, na verdade, que está nessa... Aliás, o Concidade, sim. Mas nós vamos fazer isso, eu até peço, vou verificar essa aí que você está falando, nós vamos tentar fazer de alguma forma, mas o pior de tudo, sabe o que, Itajaí? Nós temos as nossas vias públicas sendo usadas com barracas. Também. As pessoas, inclusive é uma das brigas do conselho lá hoje, nós sabemos que nós vamos ter muita dor de cabeça aí para frente, mas nós vamos solicitar, já solicitei inclusive dia 7 da doutora Sônia Fontes, o trabalho de remoção dessas barracas. Ali perto do estádio tem uma pessoa que já ocupou quase toda a área da frente, como se fosse um ferro velho. Outro vem ali, põe a barraca em cima de uma calçada. Então as pessoas têm que ver que a área pública é de todos. Um cadeirante, um deficiente visual, um deficiente físico que vem não pode transitar. Então eu sei que é um pai de família, respeito e quero o melhor para ele, mas ele tem que respeitar que o direito dele acaba onde começa o meu. Com certeza. Então as pessoas têm que parar de ver que aquilo que é público não é seu, o que é público é de todos. Esse local que eu me referi da calçada é logo ali atrás do transbordo, o chamado transbordo da feira. Sim. É onde eu apontei para o senhor outro dia que estava havendo uma construção que parecia ser irregular, tá lembrado? Lembro. Naquele local ali. Pronto. Amanhã mesmo nós vamos passar lá para dar uma olhada em Itajaí, nesse local. Doutor, aproveitando o ensejo, né? O senhor está por aqui falando também de fiscalização em geral, né? Com relação às construções particulares, privadas, né? Um cidadão que tem seu terreno, vai construir, obviamente o CREA vai fiscalizar, vai conferir como é o andamento da obra. Só para já, aproveitando o momento também aqui, para o senhor deixar aquela dica para o pessoal, quais os cuidados que a pessoa deve ter na hora de construir? O que é fiscalizado pelo CREA numa construção em andamento? E aonde pedir a autorização para a construção também, não é? Na verdade, as coisas devem partir do início, passando pelo SAM. Porque tem muita gente que acaba atropelando as coisas, né? Começa da construção para depois tentar regularizar, né? Agora, qual a recomendação do CREA nesse sentido? A recomendação do CREA, como eu estou no Concidade como inspetor CREA, nós temos recomendado, primeiro, faça o projeto com um profissional habilitado da área, apresente o projeto à prefeitura, após a aprovação desse projeto, sim, aí você dá início à sua obra, tomando todas as medidas de segurança, né? EPIs, os EPCs, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, porque sem dúvida o proprietário só tem a ganhar disso. Só que normalmente as pessoas fazem o contrário, começam a construir para depois da entrada no projeto. Aí recebe as notificações, causam todo esse transtorno. Mas o objetivo do CREA é fiscalizar
o exercício legal da profissão. Esse é o objetivo do CREA. Com relação aos estacionamentos dos estabelecimentos comerciais, muita gente não sabe que a responsabilidade dos veículos colocados ali pelos clientes é daquele determinado estabelecimento. E muitas vezes eles não disponibilizam esse espaço, talvez por conta disso. Não é? Talvez não, muitas vezes é por conta disso. Como é que o CREA tem lidado com essa situação aqui em Santo Antônio de Jesus? Infelizmente, Itajaí, as pessoas não têm respeitado muito nesse âmbito aí em relação aos estacionamentos. O CREA tem feito a fiscalização, porque assim, o CREA na verdade não entra no empreendimento antes que o mesmo venha a ter início. Até porque se não tem obra ainda, o CREA não tem o que fiscalizar. Agora, como Concidade e como prefeitura, o uso e a ocupação do solo, sim, pode e deve ser fiscalizado antes do empreendimento ser feito. Porque um estacionamento, você tem que ver que não é só o estacionamento. Como vai ser a acessibilidade, entrada e saída de veículos, entendeu? Impacto de vizinhança, tudo isso tem que ser estudado. Às vezes as pessoas... Hoje você não acha estacionamento em Santo Antônio de Jesus. Tá complicado. Para vir aqui para a Rádio Andaiá, meu carro está parado lá perto da prefeitura, que eu rodei 2 vezes aqui e não achei estacionamento. Então, isso tudo é uma questão de organização também no trânsito. Então, eu acredito que o PDDU vai ajudar muito o Santo Antônio de Jesus a crescer. Pois é importante que saia do papel, né? Muito se fala do PDDU, a gente fala de começar, na gestão anterior falou-se muito, o próprio prefeito, o ex-prefeito falava que tem uma empresa que já estava cuidando, havia essa discussão, mas faltava essa discussão, na verdade, apresentar. A Associação Comercial vem cobrando também o PDDU, e agora com Concidade, a gente espera que ele realmente saia do papel e que Santo Antônio de Jesus possa projetar aí os próximos 20, 30 anos, né, que possa começar a se projetar o crescimento, até porque tem muito potencial de crescimento na cidade, né, doutor? Doutor Leonel, falando novamente do Concidade, qual é a abrangência do Concidade com relação à nossa zona rural? Na verdade, Itajaí, o Concidade não é só urbano, na verdade, é rural. Porque quando a pessoa fala em desenvolvimento... Fala Concidade, a gente já imagina na cidade, né? Mas o desenvolvimento, você tem que se preocupar muito com a zona rural. Que, na verdade, a cidade está crescendo e está deixando presos os produtores rurais. Nós estamos invadindo. A zona urbana está tomando conta de tudo e nós temos uma grande preocupação que, na verdade, não seria nem o PDDU, seria o PDDM, né? Porque não seria só a parte urbana, seria a parte rural também. Que é interesse e objetivo do Concidade é fazer esse estudo como um todo, vendo a preocupação do homem do campo, porque eles que trazem realmente o melhor para Santo Antônio de Jesus. E o Concidade tem visto isso e tem discutido até com o secretário Hélio de Aguiar. E só falando disso, o prefeito Rogério Andrade, quando nós entregamos a ele o termo de referência, recebeu com um bom agrado. E acredito que o prefeito Rogério Andrade vai dar seguimento no PDDU de Santo Antônio de Jesus, porque ele não só falou, como no dia da nossa reunião deixou bem claro para todos os conselheiros presentes que eram das questões, uma das causas a qual ele iria fazer a questão de fazer prevalecer dentro de Santo Antônio de Jesus. Pois é, tem que ter aquela visão de futuro, né? A gente espera, na verdade, um crescimento expressivo de Santo Antônio de Jesus, principalmente se essa tão sonhada ponte Salvador e Itaparica sair do papel também, né? E que agora, e que o que surja de agora em diante seja realmente planejado. Né? Porque a cidade realmente é complicado, né? A gente vê o trânsito, como o senhor falou, questão de estacionamento, o trânsito em determinados horários, né? O fluxo de veículos grande. Aqui nós temos muitos locais que você entra e depois não vai para lugar nenhum. Tem que voltar porque a rua não é aberta lá adiante. Quer dizer, isso é inadmissível hoje em dia numa cidade do porte de Santo Antônio de Jesus. Brasília é uma cidade planejada. Não tem esquinas, né? Brasília é uma cidade planejada. Eu morei um período, quando eu formei em 90, fui para Campo Grande, Mato Grosso. A capital Campo Grande, você tem avenidas lá imensas. Então, Santo Antônio de Jesus, o nosso objetivo como Concidade, como CREA, é ajudar a gestão Rogério Andrade para que o crescimento de Santo Antônio de Jesus seja de uma forma organizada. É importante que haja essa integração, né? Eu acho que a união faz a força. As secretarias, meio ambiente, serviço de uso e ocupação do solo, CEINFRA, ação social, que também participa do conselho, onde a vice-prefeita Dalva
conselheira, né? Nossa lá no conselho da cidade. Então, todas essas secretarias, acho que quando nós participamos e fazemos um trabalho em conjunto, só quem tem a ganhar é Santo Antônio de Jesus. Certeza. Então esse é o nosso objetivo. Ok, agora 6 horas e 38 minutos. Nós agradecemos o doutor Leonel. Eu falei para ele que a gente liberaria às 6h30, né? Já passou um pouquinho, doutor, né? O senhor tem compromisso, né? Que já tinha relatado antes mesmo. Mas o papo assim que tá nós bom, fizemos né? o convite. Mas na verdade o assunto é amplo, né? O tema é amplo e nós teríamos outras oportunidades também de discutir até mais a miúde aí o PDDU, especificamente o PDDU, porque tem muito para se falar sobre ele. Mas obrigado pelos esclarecimentos, doutor Leonel, e aguardar então as ações aí da prefeitura com relação à correção dos problemas verificados, né, aí pelo CREA. Ok, nós que agradecemos, Edilson, e tanto o CREA como com a cidade estaremos sempre à disposição. Obrigado, uma boa noite.